Muito obrigada, boa tarde, gente. Queria agradecer especialmente nossos convidados, né, Felipe Dávila, Felipe Rigoni, Tássio Gereissati. E sem mais delongas, estamos ansiosos para ouvi-los, 9 minutos para cada um. Passar a palavra para o Felipe Dávila. Muito obrigado. Prazer estar aqui. A minha fala, eu vou pegar carona na fala que foi acabada de ser feita aqui, espetacular. O que faz o Brasil, o Estado brasileiro, judiar tanto o setor privado? É 3 letrinhas, PCC. Não é organização criminal, não. É o patrimonialismo, é o corporativismo e é o clientelismo. Essas 3 letrinhas vêm sendo a forma pela qual o populismo de esquerda e de direita vem se perpetuando no poder. Nós temos de combater isso. E nós temos de combater do jeito que nós sabemos, mobilizando a sociedade civil, ajudando os governos locais, os estados e municípios a fazer a diferença. Se vocês quiserem conhecer exemplo de política pública de qualidade, não olhe para Brasília, olhem para os estados e municípios. É ali que estão as experiências de sucesso, ali é que estão a política baseada em dados e evidência. É ali que você vai encontrar gente disposta a melhorar a qualidade do serviço público das pessoas. Mas eu queria fazer uma reflexão um pouco mais além só do papel do Estado no Brasil. Como é que esse Estado funciona, mesmo esse Estado do PCC, às vezes ele consegue aprovar reformas importantes. Isso acontece quando a sociedade civil está mobilizada. Quando a sociedade civil esteve mobilizada em torno da reforma da Previdência, nós aprovamos. Quando a sociedade civil esteve mobilizada em torno do marco do saneamento básico, recentemente, nós aprovamos. Agora, quando a sociedade civil está dividida, o corporativismo vence a batalha. Eu vou dar um exemplo de uma das coisas citadas aqui no discurso inicial, a reforma tributária. Qual foi o problema da reforma tributária? Nós todos, como sociedade, sabemos que precisamos simplificar o sistema tributário. Ao invés de ir para Brasília para ajudar a aprovar a medida para simplificar o sistema tributário, o que a sociedade civil fez? Começou a brigar entre nós, se a alíquota do serviço é tal, se a alíquota da indústria é tal, e essa briga entre nós criou a dissonância que o corporativismo venceu e derrubou a matéria no Congresso. Nós erramos como sociedade. Não adianta só culpar Brasília, às vezes a culpa é nossa. Agora, a discussão importante aqui, hoje o nosso primeiro painel, era sobre a questão da tecnologia. Existe uma diapasão entre o ritmo que a sociedade está mudando e o ritmo que o Estado reage. E essa diapasão vai existir sempre. A sociedade caminha num ritmo de inovação, de criatividade, muito maior do que a do Estado. Não tem nenhum problema quanto a isso. Por quê? Porque a sociedade hoje vive em rede. A sociedade tem uma capacidade de inventar, inovar, que evidentemente o Estado não pode acompanhar e nem deve. Porque se entrar em muitos modismos, o que há é uma ruptura do Estado, uma ruptura das instituições. E o Estado tem um papel fundamental ao determinar normas, ao determinar regras e leis. É justamente essa previsibilidade que o Estado garante, é que nós temos o prazer de inovar, de ser livres. Aristóteles já dizia isso, a liberdade só existe no Estado, onde há regras, onde há normas. Não existe liberdade na natureza. E nós precisamos dessa liberdade justamente para essa sociedade dinâmica poder se mobilizar, poder criar, poder inovar. Tudo que é disruptivo que a tecnologia vem trazendo tem uma coisa fundamental: democratiza. Democratiza o acesso a bens, democratiza o acesso a produtos. Isso é fantástico. E é essas disrupções que mudam o comportamento e as leis e as normas no Estado. O Estado precisa se voltar para apoiar o empreendedorismo, os geradores de emprego e de riqueza. O Estado não pode intervir onde há liberdade para criar e inovar. E o cancelamento da liberdade é fruto do radicalismo,
da polarização política. Isso está empobrecendo o diálogo, isso está empobrecendo a nossa troca, isso faz com que nós vivemos em bolhas, e em bolhas a diversidade, a pluralidade se perde. Eu digo que um dos maiores desafios que nós temos hoje é estender a mão e entender a opinião, as dores, os sonhos daqueles que pensam diferente de nós. Esse é o exercício que nós vamos resgatar, a essência da liberdade, a essência da tolerância e da civilidade, coisas vitais para o Estado funcionar e o mercado funcionar. A segunda coisa importante é essa mobilização da sociedade civil. São as parcerias públicos-privadas, são a concessão, é entender que o mercado é sim parte da solução para a reinvenção do Estado. Nessa pandemia aconteceu uma coisa extraordinária. A sociedade civil, com os governos locais engajadas em distribuir cesta básica, em ajudar a chegar a vacina, isso ajudou a quebrar dois preconceitos. Primeiro, o preconceito da iniciativa privada com o setor público, que começa a descobrir que tem gente boa no setor público e que faz a diferença e que ajuda a fazer as coisas acontecer. Também quebrou os preconceitos dentro dos governos, que começam a ver que tem sim gente na iniciativa privada que está a fim de ajudar o país por legítima vontade de ver o Brasil melhorar. Então, essas quebras de cultura, nós não podemos perder nesse novo momento. Então, o desafio do Estado hoje é como conciliar essa inovação do mercado, essas mudanças disruptivas que são tão importantes para o nosso progresso, com a estabilidade das regras, com a previsibilidade das leis, com a confiança de que as regras serão respeitadas, porque isso é fundamental para a liberdade continuar dando frutos. Liberdade não dá fruto em mundo anárquico. A liberdade dá fruto no mundo balizado por regras e costumes. Tanto que quando vem uma crise, como foi o caso da pandemia, é justamente essa inovação do mercado, da ciência, em buscar em tempo recorde a criação de uma vacina, com a capacidade do Estado de implementar e fazer com que essas parcerias com os governos locais façam que a vacinação em massa aconteça. É preciso essa coordenação. Portanto, não sejamos ingênuos de achar que o Estado pode se adaptar à velocidade do som das mudanças de mercado e das mudanças de ruptura que existe. Mas também não sejamos omissos de ignorar a política, de tratar a política com cinismo e não se engajar na política para melhorá-la. E o setor público tem que honrar a política, tem que honrar o mandato, tem que ter dignidade a entender que o papel do Estado é servir o cidadão e não se servir do cidadão para servir o Estado. Esse não é o papel do Estado. Infelizmente, esse é o Estado brasileiro. É o Estado que nos usa para subsidiar privilégios, benefícios, criar muralhas do protecionismo que faz o Brasil perder produtividade e competitividade internacional. Esse é o país que faz o Brasil ser um país insignificante no mundo, na exportação, no comércio exterior, não ser nem 2% do comércio exterior. Esse é o país que faz o Brasil exportar menos que a pequena ilha de Taiwan. É uma vergonha. Nós temos um potencial de ser uma superpotência ambiental, econômica, de criação. Nós não podemos deixar os nossos talentos, os nossos jovens, querer ir embora do Brasil, criar empresas no exterior, porque não encontram aqui o clima para desenvolver o seu talento, o seu capital humano. Portanto, o que nós precisamos, com os nossos atos, nossas escolhas, é mostrar que nós queremos sim nos engajar na política para mudá-la, para fazer com que o Brasil seja o Brasil dos empreendedores. Obrigado. Muito obrigada, Felipe. Já estou ansiosa aqui para a fase do debate. E aproveitando, né, para a gente aproveitar bem nosso tempo, já passo a palavra para o Felipe Rigoni, por favor. Boa tarde. Eu me autodesliguei. Eu me autocancelei aqui, gente.
Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Queria cumprimentar a Lívia, o Pedro, o Felipe Dávila, o senador Tasso. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Veja, todo país do mundo que se desenvolveu, ele, no fim das contas, ele acabou percorrendo dois caminhos em paralelo, né? Primeiro, de um lado, o caminho da liberdade econômica. Todos eles, sem exceção. Tá? Você pega, como foi muito bem dito aqui pelo Pedro no início, você pega os países que estão no topo do ranking de desenvolvimento humano, eles estão, sim, também, com diferentes intensidades, no topo do ranking de liberdade econômica. E, de outro lado, paralelamente, esses países foram construindo, de maneiras eficientes e adequadas, com os limites que precisam ser dados, redes de proteção àqueles que são vulneráveis em certos momentos, né? E não tem muito segredo para fazer isso. E, até querendo um pouco responder a pergunta, não só do painel, mas também do evento, a liberdade não necessariamente ela foi cancelada, mas ela está sob constante ameaça. E essa ameaça ela vem necessariamente do Estado, né? E essa ameaça ela vem do Estado justamente porque a gente tem uma dinâmica hoje na democracia, não só brasileira, de que sempre as pessoas, na sua maioria, votam por mais direitos sociais, por mais tipos de benesses, por mais tipos de subsídios, por mais. A grande questão que a gente precisa entender e debater isso de fato, com muita seriedade, é qual é o papel do Estado. Ele não pode fazer tudo. Ele não dá conta de fazer tudo, e a gente nem precisa que ele faça tudo, muito pelo contrário, a gente precisa que ele faça muito poucas coisas, né? E se a gente tiver esse debate real, a gente vai conseguir fazer o Brasil percorrer esses dois caminhos, e para mim, primeiro da liberdade econômica, porque o outro a gente acabou percorrendo demais, justamente para se tornar um Estado não só eficiente, mas que não suprima, que não afogue as liberdades das pessoas. E aí eu acho que a gente precisa de alguns eixos, não só de reflexão, mas alguns eixos de atuação lá no Congresso Nacional e na sociedade em relação ao próprio Estado. O primeiro deles, e para mim um dos mais importantes, é que, no que se trata de Estado, a autocontenção do próprio Estado sempre será parte da solução, tá? Ou seja, estou falando naturalmente de teto de gastos e tudo mais. E por que isso? A dinâmica que a gente passa na política, ela traz a gente para sempre tentar atender algum tipo de demanda. E é muito importante que o Estado como um todo seja contido, para que essa necessidade, para que essa dinâmica de tentar atender um monte de demanda que existe por aí, não sufoque a própria sociedade, como está sufocando no Brasil hoje. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que tipo de serviço, que tipo de coisa o Estado precisa fazer. O Estado ele tem que voltar a ser um prestador, tem que ser, porque nunca foi direito, tem que ser um prestador de serviço para os indivíduos. E por isso ele precisa entender que tipo de coisa ele realmente tem que fazer e a competência dele de fato fazer. Porque não tem para que o Estado ter esse tanto de empresa. Alguém me explica para que o Estado brasileiro precisa de uma empresa de petróleo? Alguém me explica por que o Estado do Espírito Santo precisa de um banco comercial? Não tem o menor cabimento esse tipo de coisa. Tem algumas coisas, sim, que o Estado precisa fazer, e precisa fazer bem, e se dedicar a essas coisas. E, naturalmente, você vai precisar de uma grande leva de privatizações e de repensar os próprios serviços do Estado. O terceiro eixo que eu levaria é um eixo que já foi falado aqui no início pelo Pedro, justamente de revisão dos nossos gastos, dos nossos subsídios. Porque quando a gente atende o setor petroquímico com subsídio, o setor de semicondutores com subsídio, etc., isso vai criando uma teia de ineficiências que, no fim das contas, a gente sufoca a sociedade inteira, né, na tributação, inclusive. Se a gente fosse simples, como bem disse aqui o Felipe Dávila, se a gente tivesse uma reforma tributária, uma tributação simples, homogênea, que induzisse, ou que não atrapalhasse, né, pelo menos, a gente teria muito mais liberdade, muito mais riqueza no nosso país. E, por último, a gente vai precisar passar por um processo de revisão dos direitos sociais, dos quais a gente exige o Estado de fazer. Porque ele não faz bem um monte de coisa. Muito pelo contrário, ele faz bem poucas coisas, né?
A gente vai precisar revisar todos esses direitos sociais, todos eles, e com seriedade, sem precisar cancelar as pessoas que estão discutindo isso, mas com seriedade porque tem gente que precisa, só que o Estado vai precisar dar alguns direitos, como, por exemplo, transferência de renda, para as pessoas que precisam da transferência de renda. O resto, a gente precisa não atrapalhar, a gente precisa dar liberdade econômica, regras uniformes, porque a sociedade, com a sua própria liberdade e criatividade, vai fazer a coisa acontecer. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo no país, se a gente tiver essa discussão com seriedade, passando por esses eixos que eu falei, e outros, obviamente, a gente vai conseguir dar uma contida nesse afã do Estado de querer fazer tudo, e, por consequência, nós vamos aumentar a liberdade de todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigada, Felipe. Também, para não perder muito tempo do debate, segue com a palavra o senador Tasso Gereissati. Não estamos te ouvindo. Agora, estão me ouvindo? Agora sim, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos. Meu abraço aí aos Filipes e a todos os que estão participando desse debate. Gostaria de agradecer o convite. Primeiro, eu queria pedir licença para ser um pouco mais específico no tema, sobre o tema que nós estamos discutindo. Liberdade, cancelamento da liberdade. Nós precisamos colocar que os países onde existe liberdade é onde existe democracia. Ou seja, liberdade é igual a democracia. Não existe nenhuma democracia que se instalou e seja estável sem instituições fortes. A grande conquista da democracia e das liberdades individuais foram as instituições que foram criadas e marcadas pela sua estabilidade e pela garantia de direitos humanos e previsibilidade e segurança jurídica. Hoje, a meu ver, Felipe, nós estamos com várias tentativas de, como foi dito aqui, de cancelar a liberdade. Nós vimos, já há algum tempo, a própria presidência da República fazendo um esforço muito grande de tirar a credibilidade do judiciário. Chegamos a determinado ponto e determinado momento que, se não houvesse uma reação muito forte da sociedade, o presidente poderia ter alcançado algum sucesso quando ele ameaçou não obedecer o judiciário, às decisões do Supremo. O próprio Executivo, a Presidência da República, o Poder Central, em função de várias atitudes do Presidente da República, desacreditando na ciência, cometendo uma série de, a meu ver, faltas graves em relação à questão do meio ambiente e principalmente em relação à pandemia, levou a sociedade brasileira a um descrédito muito grande sobre a legitimidade e a credibilidade do governo central. Não somente a sociedade brasileira, e nós vimos agora, no encontro do G20, um presidente da República desmoralizado,
desacreditado, isolado, que, sem dúvida nenhuma, sinaliza um risco muito grande para a democracia quando o presidente de uma república, de um país como o Brasil, chega a esse ponto de desprezo até internacional. E agora nós temos um Congresso, a meu ver, e eu peço aqui o testemunho do Felipe Rigoni, que corre talvez o mais sério dos riscos de perder a sua credibilidade e a sua institucionalidade. Nós vimos recentemente a votação de uma PEC. Uma PEC é uma coisa muito séria, é um projeto de emenda constitucional que diz respeito à própria Constituição, veja bem, quando eu falo perda de credibilidade e de segurança jurídica, o governo federal, através da Constituição, dá o direito de dar o calote institucionalizado, dá um calote constitucionalizado, através desta PEC, e leva também ao risco de um descontrole fiscal. E a pergunta fica: como pode isso acontecer no Congresso Nacional? E aí, a meu ver, Felipe, você que está lá dentro, nós estamos hoje com um verdadeiro câncer para a instituição do parlamento, que é um mecanismo chamado de RP9, se não me engano, ou orçamento paralelo, ou emenda de relator, enfim, que é um verdadeiro escândalo e que, além de corromper, e aí sim, a liberdade de voto dos parlamentares, ela está no processo de destruição dos partidos. E nós vimos isso com muita clareza agora. A maioria dos partidos políticos, através de suas presidências, das suas executivas, foram simplesmente ignorados pelas bancadas, que se desataram completamente, se desligaram completamente do ponto de vista programático, do ponto de vista ideológico, das suas raízes, dos seus partidos e dos seus programas. Com o manejo de uma maneira maliciosa, maldosa, dessa emenda de relator, dessa chamada emenda de relator, as negociações passaram a ser não através de convencimento, ou através de identificação, de identidade de ideias ou de afinidades, mas através de um jogo perverso de emendas. Emendas que são arbitrariamente designadas através de uma pessoa só e em função da intensidade com que seu voto, sua orientação é atendida ou não atendida. Eu tive a oportunidade de perguntar a alguns parlamentares, deputados do Congresso, sobre essa votação, e eles me diziam: não tive como. Ou eu votava sim, o caso aí, ou eu votava sim, ou ficaria a pão e água no ano que vem e não teria condições de chegar no meu estado com os outros deputados levando recursos dessas emendas. Quer dizer, a coação no voto tira totalmente a liberdade e o arbítrio do parlamentar. E isto acontecendo, estamos destruindo os partidos. Não existe parlamento sem partidos e não existe democracia sem parlamento. Então,
nós estamos, de uma maneira indireta, a meu ver, cancelando a liberdade ao mexer com uma instituição tão importante desta maneira perigosa, muito assustadora. Então, eu queria alertar que esse é um momento importante e esse câncer não pode prosperar dentro do parlamento. Nós temos obrigação, não só a sociedade civil, como falou o Luiz Felipe Dávila, mas como nós, do parlamento, de estancar, de queimar esse tumor. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, senador. A gente ouviu aqui, teve a oportunidade de ouvir, né, faces, vieses bem diferentes da liberdade, né, como cada um de vocês, até pela própria posição que ocupa, pode ver isso. E eu brinco muito que a democracia é a nova dignidade da pessoa humana, né, cabe tudo ali dentro, a gente consegue defender tudo em prol dos ideais democráticos. Então, eu queria saber, de cada um de vocês, se vocês pudessem propor 2 medidas, né, que viessem a fomentar tudo isso que vocês falaram, de liberdade, democracia, quais medidas seriam essas? Né, supondo que tivesse apoio restrito do Congresso ou de quem mais fosse. Por favor, Luiz Felipe. Bom, 2 medidas importantes, acho que o senador Tasso Gereissati colocou muito bem. Primeiro é a questão da segurança jurídica. Se não acreditarmos nas regras do país, não haverá investimento. E nós precisamos desesperadamente de investimento privado. Por exemplo, investimento em concessão. Precisamos agora do saneamento básico. Como é que nós vamos aprovar, ou como é que nós vamos atrair capital para cá, se as regras mudam, se pode ter encampamento de contrato, se amanhã tiver uma disputa de precatório e o Estado não vai pagar, nós vamos afugentar o investimento. Esse é o ponto. Então, a questão da segurança jurídica, como resgatar isto, me parece uma medida fundamental que nós temos de dar foco. E segundo, é a questão que nós já mencionamos aqui da reforma tributária. Não tem como o Brasil recuperar a competitividade internacional, sendo o pior país do mundo no ranking do Fórum Econômico Mundial em complexidade de imposto. Só na largada nós já perdemos muito em relação aos outros países. Ao invés de nós aprovarmos, ou estarmos nas nossas empresas dedicando em criar e gerar emprego, a gente está gastando mais tempo com burocracia pagando imposto, né? Então, eu acho que essas 2 medidas seriam essenciais na largada para nós focarmos nessa recuperação da competitividade. E eu incluiria uma terceira, que é a questão do ensino profissionalizante. Nós precisamos resgatar a questão do capital humano. Se nós não melhorarmos a qualidade do nosso trabalhador, não tem como, na sociedade do conhecimento, nós gerarmos emprego num país que 48% dos jovens não terminam o ensino médio. Então, ensino profissionalizante, estabilidade das regras para combater a insegurança jurídica e a questão da reforma tributária. Muito interessante. Debatemos um pouco, inclusive, sobre educação aqui ontem. Essa questão do ensino profissionalizante é muito interessante. Por favor, Felipe Rigoni. Bom, eu vou adicionar as medidas ao que ele já falou, porque essas eu faria também. Mas judiciais do governo, e o outro pedaço vai acumulando para quando? Para quando der. E aí o negócio vai indo para frente. Então, assim, temos que melhorar os mecanismos de contenção fiscal do Estado, para ele não ficar querendo aumentar tudo o tempo todo, e sem revisar as coisas, né? Porque a gente pode até querer adicionar um novo programa, mas tem que revisar o que deu certo ou não deu os programas anteriores. E um segundo processo que eu faria, foi mencionado aqui pelo Luiz Felipe Dávila, é um processo de reforma da educação. A gente vai precisar entender, em primeira e última instância, que educação é aprendizado, o resto é conversa. Se a gente não botar, de fato, todos os mecanismos que existem, seja ele financiamento, didática, etc., em prol do aprendizado dos alunos, e hoje não é, por incrível que pareça, a gente não vai ter um país educado, a gente não vai ter uma sociedade educada e, por consequência, a nossa democracia sempre será mais fraca. Então, se fosse para concentrar só em 2, eu me concentraria nesses. Muito interessante. Por favor, senador Tasso.
Basicamente aí o que o Luiz Felipe e o Felipe falaram, a estabilidade, a questão da educação, hoje muito fortemente focada na primeira infância, que é uma falha que nós temos ainda. E eu acrescentaria também, em função desses acontecimentos que estão havendo na política, uma reforma política, mas uma reforma política de verdade, de profundidade, que desse aos partidos políticos uma representatividade em função dos seus programas. Muito bom. Vou aproveitar o gancho aí da liberdade, me aprofundar um pouco mais, tentar concretizar essa liberdade que a gente tanto fala, né? Porque é senso comum a gente falar que a nossa liberdade acaba onde começa a liberdade do outro, né? Só que o difícil é que ponto que é esse de equilíbrio, né? Então, assim, no que concerne às liberdades individuais, qual seria o papel do Estado? Ele deve orientar a conduta dos cidadãos, ou deve deixar os cidadãos livres para decidir? E quando ele orienta, ele deve fazer isso por uma conduta indutiva, um estímulo positivo, né? Ou um estímulo coercitivo, sancionatório? Só exemplificando, assim, para facilitar, o que vocês pensam, por exemplo, sobre porte de armas de fogo ou descriminalização das drogas? Existe uma fórmula perfeita entre intervenção estatal e liberdade? Bom, a primeira coisa, né, é a gente respeitar as regras do país. Hoje, posse de arma é permitido, está na lei, e nós temos de respeitar que as pessoas têm direito ao posse de arma. Se nós queremos rediscutir essa questão, o fórum para se fazer isso é no Congresso Nacional, e é preciso mudar a lei. A questão de droga está na nossa lei, que é ilegal. Então, é ilegal, você tem que respeitar a regra. Se nós quisermos mudar a regra, vamos debater a mudança da regra. Aborto está lá na Constituição, que é proibido. Agora, quer discutir? Vamos discutir. Eu acho que todos os temas são passíveis de discussão, mas uma discussão aberta, franca, no lugar apropriado. Não é a rede social, é o Congresso Nacional. Obrigada. Felipe, por favor. Eu estou, para pegar um pouco do tema aqui do evento, depois da pandemia, depois não, né? Agora que a gente está passando pelo fim da pandemia, eu tenho ficado com muito receio do que eu estou chamando de um processo de normalização do cerceamento de liberdades. Tá? O que é isso? Na pandemia, por razões muito dramáticas, aconteceu uma série de lockdowns, e vai e vem, e faz mais ou menos, e faz um pouco mais de intensidade, etc, etc. Beleza, a gente tinha um contexto muito específico. Só que eu estou sentindo, nas discussões que a gente tem tido na política, que o fato da gente ter feito em um momento de muita necessidade, acabou tornando esse tipo de atitude um negócio meio normal na cabeça de muita gente. E não pode ser normal o cerceamento das liberdades individuais. Não pode ser normal um governante simplesmente achar, não, hoje nós estamos em estado de calamidade, sei lá do quê, e começar a fechar coisa por aí. Não pode, pô. A gente tem que entender que o cerceamento de liberdades nunca funcionou, né, em longo prazo. É óbvio que em situações muito específicas, como foi a pandemia, a gente precisou. Aí pode se criticar se fez na hora certa, na hora errada, bem ou mal, e etc. Mas não podemos normalizar o cerceamento de liberdades. Isso eu estou muito preocupado, assim, e muito mesmo. Tem algumas discussões que eu tenho tido lá no Congresso, etc., que eu acho que isso tem que ser levantado. E eu vou trazer um ponto aqui, não necessariamente responde a sua pergunta, Lívia, mas o Denis falou um negócio aqui no painel anterior, que é muito importante a gente entender, gente. Lucro para o político é voto, tá? Quando um empresário, ele é induzido, quando ele fala, não, temos que fazer tal coisa, aonde é que ele vai se nortear? Se isso vai ou não vai me dar lucro no final, é normal para ele isso. Né? A vida dele é pautada para que a empresa dele dê lucro, porque senão ele morre. Né? E o político, o lucro dele é o voto. Tá? A forma como as coisas têm dado voto até então é na base do fisiologismo político. O que o Tasso descreveu aqui sobre as emendas de relator acontece e tem acontecido como nunca aconteceu. Assim.
Tem parlamentar de primeiro mandato que está levando 160 milhões para o seu estado, ele sozinho. E muitos deles, infelizmente, têm pegado por formas antirrepublicanas 10%, 20% desse valor. Então, assim, a gente precisa fazer com que essas coisas, a pauta da liberdade, a reforma política, a reforma tributária, a reforma da educação e etc., essas coisas precisam dar voto. Porque, senão, a gente sempre vai ter uma minoria que fala sobre isso, como vários deles vêm aqui nesse fórum, e vai ter uma maioria que é pautada por essa dinâmica totalmente perversiva, né, do debate e da política brasileira. Então, assim, a gente precisa fazer não só o debate acontecer, eu acho muito importante esse tipo de evento, gente, e a gente precisa ampliar isso. Porque no momento que isso passar para os políticos e para a sociedade como sendo o correto, e para traduzir para o meio político, isso dá voto, a gente consegue fazer a liberdade ser de fato uma pauta, não só de alguns, mas sim no Congresso Nacional. Com certeza, Felipe. Senador Tasso, por favor. Pois não, eu sou um liberal, eu acredito basicamente na liberdade em todos os sentidos, das escolhas individuais, seja no campo político, seja no campo sexual, seja no campo profissional, a sua liberdade de falar o que quiser, no momento que quiser, de ir, de vir. Agora, acho que tem determinados momentos, como foi o caso aqui da pandemia, que se essa liberdade coloca em risco, por exemplo, a saúde de uma população, de uma coletividade, essa liberdade tem que ser controlada, sim, pelo Estado. Portanto, existem circunstâncias, existem momentos em que as pessoas, por mais libertas que estejam, e até por mais prejudicadas especificamente que acham que estão terem que obedecer à orientação do Estado para preservar o coletivo. Interessante. Eu queria explorar um pouquinho agora a fala de vocês, fazer umas perguntas mais direcionadas. Para o Felipe Dávila, eu vi que você colocou, né, como cientista político, você ocupou, durante mais de 13 anos, você viu soluções públicas interessantes, né, estados e municípios, e acha que é interessante de levar isso para o cenário federal. E também falou muito da questão da tecnologia, das políticas públicas. Eu queria saber se você chegou a ter contato com algum exemplo concreto de como aliar tecnologia com políticas públicas. Eu tenho muito interesse em políticas públicas de baixo custo e alto impacto, e queria saber se você chegou a ver alguma na prática e quer contar para a gente. Bom, eu vou aproveitar uma da pandemia. A questão do corporativismo da saúde impedindo a telemedicina. Chegou a pandemia, aprovamos. Ou seja, o que a necessidade faz uma pauta andar no Congresso. Então, é importante, o governo digital aprovou uma opção de matérias importantes do governo digital. Aprovamos agora mesmo o novo marco regulatório das startups. As coisas estão andando. É que a nossa visão fica tão poluída pelo noticiário negativo que a gente não consegue mais discernir o que está sendo aprovado de bom. Tem uma agenda boa sendo aprovada. E eu acho que isso é muito importante. Agora, o que é que nós temos de fazer agora? Usar isso na prática. Por exemplo, outra coisa que a tecnologia mudou muito, Lívia, na educação, professores que relutavam utilizar aulas de forma virtual, agora aprenderam, os professores avançaram, existia enorme resistência. Portanto, a tecnologia ajuda a quebrar essas barreiras na política pública e nós precisamos aproveitar para implementá-las. E daí a importância da descentralização, do verdadeiro federalismo. Porque se cada município, cada estado é um laboratório para testar política pública, aí o prefeito ao lado fica não só perde voto, viu, Felipe, mas ele fica com ciúme, né? Aí todo mundo quer ir para Sobral para ver a revolução na educação. Aí todo mundo quer entender como é que é o ensino profissionalizante em Minas, que está funcionando muito bem. Então, esses estados passam a ser
laboratório e vitrine de políticas públicas exitosas. Esse é o caminho que nós temos de seguir. E o CLP, com o seu ranking de competitividade, olha que coisa interessante, hoje 23 dos 27 estados utilizam o ranking para planejamento estratégico, ou seja, fizemos uma mudança cultural importante, a política baseada em dados e evidências. Os governantes que contestam os dados e evidências perdem votos e o Estado despenca. Aqueles que entendem que dados e evidências são importantes para criar novas políticas públicas, conseguem ter exemplos exitosos para mostrar para o resto do Brasil. A pandemia tornou inconcebível, né, o Estado seguir negando a tecnologia, que é uma realidade que existe, que a gente tem que conviver e, se possível, se beneficiar dela, né? Muito interessante. Agora eu vou direcionar uma pergunta comum ao Felipe Rigoni, ao senador Tasso. Vocês sabem, linkando a fala de vocês com o tema, né, do fórum, que é a liberdade, em especial o cancelamento das liberdades, né, de expressão. E o Felipe falou muito bem da questão de como o momento ele é determinante, né? Como a gente teve algumas liberdades cerceadas em razão da pandemia, e o senador Tasso também falou que às vezes isso é necessário. Felipe, você chegou a apoiar aquele projeto de lei, né, que vetava a divulgação de notícias falsas na internet, porque isso alteraria a percepção que a sociedade tem da realidade. O que vai muito, né, na linha do que o senador Tasso falou. E aí, eu fico um pouco na dúvida, ontem a gente estava falando aqui que 2/3 dos brasileiros não sabem diferenciar fato de opinião. E isso está muito mais ligado à educação do que uma responsabilidade do Estado, né, de criminalizar opiniões. Então, eu queria saber a quem cabe decidir o que é verdade, qual que é essa percepção correta da realidade que a gente tem que passar para o brasileiro, e se decidir isso previamente não seria uma espécie de censura? Bom, primeiro deixa eu só fazer um adendo ao que o Luiz Felipe Dávila falou, porque eu fui relator da Lei de Governo Digital e sou autor do Marco Legal das Startups, então não posso deixar de fazer esse jabá meu aqui. Quanto ao PL de fake news, né, apelidado PL de fake news, eu fui um dos protagonistas dessa discussão. A primeira versão era uma merda, viu, gente? É importante reconhecer. Estava uma bosta aquele projeto. E aí a gente foi evoluindo, aprendendo, tomando porrada pra caramba. E importante foi a discussão. Assim, o que tem de discussão ainda e deve acontecer algum tipo de discussão mais intensa nas próximas semanas, próximos meses. Ninguém deve ser o mediador da verdade. Absolutamente ninguém. Né? Porque não existe isso. A gente não sabe o que é verdade direito. Não tem como você pegar lá um verificador de fatos, que por mais que tenha algum tipo de método para verificar fatos, qualquer um tem tendência, qualquer um tem bias. Né? Não tem jeito. Então, você não tem um mecanismo que você pode dizer assim, não, agora eu criei uma comissão da verdade, não sei o quê, e aí vai tudo passar por aqui, isso é uma ditadura. Né? O que eu acho que precisa ser discutido? A gente está num momento agora, e eu acho importante a gente dizer o que aconteceu ao longo desses últimos tempos de cancelamento e de moderação exacerbada por parte das redes sociais, que a gente tem Facebook, Instagram e etc., que tem um poder de moderação de conteúdos muito forte. Óbvio que são empresas privadas, mas são empresas privadas que, no fim das contas, acabaram virando uma espécie de praça pública. Então, o que eu acho que tem que acontecer? Você precisa da possibilidade de defesa. Né? Se a pessoa foi moderada, mesmo que ela seja o presidente da República falando aquele tanto de merda que ele fala, se ela foi moderada, ela tem que ter possibilidade de defesa. Não pode simplesmente, por conta que é uma praça pública, acabou virando uma praça pública, você tem que dar espaço para a defesa dessa pessoa. Então, é nisso que se concentra hoje alguma discussão que existe sobre aquele antigo PL de fake news, que foi completamente modificado ao longo do tempo, mas eu acho que a gente precisa fazer o quê? Uma proteção do usuário, que no fim das contas é uma proteção da própria liberdade de expressão, porque existem sim situações que você precisa moderar conteúdo, tem previsto por lei, isso inclusive, no Marco Civil da Internet, mas você precisa, de novo, conter esse afã de moderação que existe por parte das próprias redes sociais, que de um lado e de outro, não importa o lado que você está, você precisa ter capacidade de defesa sua. Né? Se você foi moderado no Instagram, você tem que ter lá um linkzinho dizendo para contestar. Senão, eu não fiz isso, você está dizendo que eu fiz. O mínimo é isso, e isso que tem discussão aqui hoje. Mas, de jeito nenhum,
como moderar conteúdo, quem é que vai dizer a verdade, isso absolutamente não pode acontecer. Entendi. Essa é realmente a maior dificuldade dos usuários, né? Eles não sabem nem a quem procurar nessas situações. É simplesmente um órgão lá de cima e ninguém consegue mais contato. Queria também saber a sua opinião, senador. Esse é um assunto muito... O Felipe estudou mais do que eu, mas é evidente que tem determinados assuntos que existem fóruns que podem, não todos os assuntos, mas determinados assuntos, existem fóruns que podem determinar o que é correto, a versão que é correta ou não. E, por exemplo, essa discussão agora na pandemia. Eu conheço muitas pessoas, acho que todos nós conhecemos, pessoas que não querem se vacinar, porque dizem vacinar contra o Covid, porque nas redes sociais foi espalhado uma série de mentiras e falsidades sobre a questão da vacina. E criou um contingente de pessoas enorme que não querem se vacinar ou não vão tomar a segunda dose. E aí pode até se pensar, isso é uma questão de educação, falta de conhecimento, etc. Mas quero lembrar que a situação onde é pior é nos Estados Unidos. País rico, com a renda per capita alta, um alcance enorme das redes sociais, da internet, em que, se não me engano, 40% das pessoas ainda não foram se vacinar porque não querem se vacinar. Então, aí houve um desserviço grande da tecnologia mal usada, em que trouxe não informação, mas uma desinformação criminosa, como a própria questão do uso da hidroxicloroquina, que aconteceu coisa semelhante. Existem fóruns científicos internacionais, mundiais, de credibilidade e aceitação mundial, que determinam se o uso ou não uso da hidroxicloroquina e da ivermectina para tratamento da Covid era útil ou tinha consequências colaterais. Existem fóruns científicos que podem determinar isso, e a propagação de uma informação falsa causou vários problemas, mortes, inclusive, em função dessa informação. Com certeza, e a gente teve... Com certeza, isso precisa ser mais controlado. A gente teve um desafio aí do tempo, né, para provar isso tudo. Falando em tempo, novamente, respeitando aqui o nosso compromisso com a pontualidade, eu queria agradecer a presença do Felipe Dávila, Felipe Rigoni, senador Tasso Gereissati, aqui no nosso fórum, a presença aqui em Vitória, e já encerrar o nosso painel. Obrigada, viu?